tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje veremos outras operações com vetores, multiplicação, subtração entre vetores e também decomposição vetorial no papel quadriculado e versores. Então vem comigo! Além da soma vetorial, temos outras operações importantes como a multiplicação. Multiplicação de um vetor por um número escalar. Então fica n vezes v. N é quantas vezes maior vai ser do que o vetor v. Por exemplo, o vetor A e o vetor 2A. O vetor 2A é 2 vezes maior do que o vetor A. Apresenta a mesma direção, mesmo sentido de A, porém é o dobro do módulo. Assim como a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Nesse caso aqui, se a massa fosse igual a 2, que é uma grandeza escalar, a força resultante seria 2 vezes A. Então, A seria a aceleração e o vetor 2A seria a força resultante, apontando para a mesma direção e para o mesmo sentido. Tudo bem? Podemos ter também o vetor, por exemplo, B e menos 2B. O vetor menos 2B significa, ele é o dobro do vetor B, porém tem sentido contrário. Veja que eles apresentam a mesma direção, vertical. O vetor C e o vetor menos 0,5C apresentam a mesma direção. Eu coloquei aqui duas retas pontilhadas para ver que eles têm em paralelo, para ver que eles têm a mesma direção. Porém, esse vetor menos 0,5C tem sentido contrário por conta do sinal negativo, tá certo? Isso aqui, na verdade, seria uma divisão vetorial, divisão de um vetor por um número escalar, tá certo? É a metade, dá para ver aqui? Só que a gente representa como uma multiplicação, no caso 0,5 vezes C. O exemplo 4, eu gostaria que vocês fizessem. Pausa o vídeo um minutinho aí e tente fazer esse exemplo 4. Então, se temos que a força resultante é igual a 5 newtons, como foi desenhado aqui, a força resultante com 5 quadradinhos, e a massa é igual a 2,5 kg, então nós temos que força resultante, que é o produto da massa pela aceleração, nós podemos obter o valor da aceleração. A massa é igual a 2,5 kg, então a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tá certo? O que perguntou na questão não foi isso. Foi represente graficamente. Representar graficamente o vetor aceleração significa desenhe o vetor aceleração. Mas para isso eu tenho que saber o módulo do vetor aceleração, o valor. Por isso que eu fiz essa continha. Já que força resultante e aceleração possuem mesma direção e mesmo sentido, então a força resultante é horizontal para a esquerda, também o vetor aceleração será horizontal para a esquerda. Eu vou desenhá-lo aqui de roxo para diferenciar da força resultante e veja, eu estou colocando ele horizontal para a esquerda com valor 2, com módulo 2, tá certo? Eu estou colocando aqui 2 quadradinhos para a esquerda, pronto. Essa é a representação gráfica do vetor aceleração. A subtração vetorial, subtrair significa que você deve somar um vetor ao oposto do outro vetor. Sabendo disso, tente então fazer o exemplo 5. Então, a primeira coisa que vamos fazer nessa questão número 5 é escrever C como uma soma vetorial entre dois vetores, entre A e entre menos B, entre o oposto a B. Não é a mesma coisa do que C igual a A menos B? Eu fazer A mais menos B. É o que está escrito aqui, somar um ao oposto do outro. Então, eu tenho que saber quem é o vetor menos B.
Veja, o vetor B é aquele vetor laranja ali. Eu vou desenhar o vetor menos B de roxinho aqui, ó. O vetor menos B vai ser, então, vai ter a mesma direção de B, o mesmo tamanho de B, porém, sentido contrário a B. Dá para ver que esse menos B que eu acabei de desenhar é justamente oposto a B? Era só você colocar uma setinha oposta a B. Então, eu vou somar o vetor A com o vetor menos B, pegando o vetor A aqui e colocando em qualquer posição, por exemplo aqui, e pegando o vetor menos B em sequência ao A, nós temos que começou-se aqui nesse ponto e terminou-se aqui nesse ponto. Eu vou até escrever aqui, ó, sempre eu gosto de escrever início e fim, certo? Então, o vetor resultante entre A com menos B, que é o vetor C, é esse vetor que eu estou desenhando de vermelho. Tudo bem? Esse aqui é o vetor C. Ele tem módulo 6. Ele é vertical para cima e tem módulo 6. É isso. A decomposição vetorial no papel quadriculado é uma outra maneira de a gente fazer uma soma vetorial. Se nós tivermos um vetor inclinado qualquer, nós podemos escrever ele como uma soma de um vetor horizontal com um vetor vertical. Tá certo? Atenção a isso. Decompondo, exemplo 6, a força resultante sobre o bloco abaixo, nós podemos então obter um vetor horizontal, um vetor vertical, que somando os dois correspondem a esse vetor de 5 newtons, que é o vetor inclinado. Eu até fiz uma pontilhada aqui, ó, horizontal e uma pontilhada vertical, para ficar mais fácil de vocês fazerem. Tente fazer essa questão então, logo eu vou corrigir. Olha, antes de corrigirmos o exemplo 6, quero dizer a vocês que essa aula é um tanto mecânica e você vai compreender a utilidade de cada conteúdo que você está vendo nessa aula, como a decomposição vetorial e o próximo assunto que veremos, por meio de algumas questões que veremos na aula online, na próxima aula, tudo bem? Não percam! Eu vou dar um zoom aqui nessa figura para que você possa compreender então como que a gente pode fazer essa decomposição vetorial. Note, se eu pegar este pontilhado aqui, ó, fazer um pontilhado aqui e outro pontilhado aqui, da pontinha da seta até o eixo horizontal e o eixo vertical, nós teremos que, dá para ver aqui, um vetor tamanho 4 newtons, porque eu vi que ele tem o tamanho 4, e aqui outro vetor 3, que eu contei os quadradinhos que ele tem tamanho 3, assim como aqui eu fiz. Então eu fiz uma pontilhada, desenhei dois vetores, então esses dois vetores representam o vetor vermelho. Imagine, duas pessoas, uma puxando para cá com 4, outra pessoa puxando para cá com 3, é o mesmo que uma pessoa puxando para cá com 5. Pronto, tá aí, ó. Tá aí a decomposição vetorial. A força resultante é a soma de dois vetores, um rosinha com um verdinho. Tudo bem? E para finalizar essa aula, vou falar de versores. Versores são vetores unitários, ou seja, que tem módulo 1, tamanho 1. Nesse plano cartesiano que eu desenhei aqui embaixo, eu desenhei dois versores, I e J. O versor I, ele tem tamanho 1 quadradinho horizontal para a direita. E o J tem tamanho 1 também, só que ele é vertical para cima. Eles são as menores unidades de medida em x e em y.
Com isso, gostaria que você respondesse ao exemplo número 7. Então, como no exemplo 6, nós chegamos a esse resultado aqui, então, nós podemos escrever o vetor A como uma multiplicação do vetor I e o vetor B da mesma forma. Então, o vetor A, nós escreveremos ele como sendo 4 vezes o vetor I. O vetor B, por sua vez, nós vamos escrevê-lo como sendo 3 vezes o vetor J. Opa, 3 não, menos 3. Veja que o vetor B, ele tem sentido oposto ao vetor J, ele está para baixo, portanto, tem um sinal menos, tá certo? Se eu somar o vetor A ao vetor B, nós vamos obter o vetor força resultante. Então, a força resultante, que é somando A com B, será igual a 4I menos 3J. Certo? Porque força resultante é somar A com B. Então, nós obtivemos aqui agora o resultado de FR, escrevendo FR como sendo uma soma dos vetores I e J. É isso. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!